os céus e a terra possam abençoar e multiplicar, glória a Deus, no lar de cada um que se faz presente nesta noite, aleluia. Oh, glória a Jesus. Presbítero Marcinho estará fazendo esta oração neste momento. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome daquele que reina e vive, venha Deus agora, Pai, abençoar a cada um, ó Pai, daquele que está aqui na tua presença. Vem encher, ó Pai, da tua graça, vem encher do teu poder, encher da tua glória, para que não fica vazio, porque somente o Senhor, ó Pai, reina em cada coração, reina em cada mente, ó Deus. Aleluia! Que o Senhor possa, Deus, esta igreja nesta noite, que o Senhor venha fazer visita, que o Senhor venha abençoar, venha derramar, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo, para que nós podemos crer na Tua palavra, em nome daquele que reina e vive para sempre. Aleluia! Aleluia! Presbítero Paulo, com toda a oportunidade, trazia a mensagem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pessoa do pastor Nelson Reis, eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos se encontram de pé, abra comigo no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13 e também o versículo de número 14. Isso, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13 e 14. Glória a Deus. Quantos irmãos procuram? Quero fazer menção aqui, pastor Reis, pastor Dorival. Estamos aqui hoje debaixo da bênção do nosso pastor, e ele traz um abraço ao Senhor e à amada igreja também. Fazer menção do nome da minha esposa, minha filha, né? Amanda, Helena. Fazer menção também no nome dos meus pais, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, a Sara, que é a minha cunhada, e toda a família que nós estamos passando a conhecer, pastor José, pastor Elaine, Fininho, nosso irmão. Nós já estivemos lá na casa deles lá em Goiânia, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se assenhorou, em outras traduções diz, se apoderou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Versículo 14. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Amém? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Quero convidar a diaconisa Amanda, após a missão, a tomar posse do violão e deixar Deus te usar. Irmãos, quando o pastor Reis esteve lá na nossa loja lá e nos incumbiu dessa missão, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito nervoso, e é de praxe sempre de trazer a palavra do Senhor, ter esse medo de vir aqui à frente e falar algo da parte do Senhor, mas não é um medo de se afastar da presença de Deus, mas é o temor da parte do Senhor, porque estar aqui à frente e falar algo da parte do Senhor é de suma responsabilidade, e trazer aquilo que verdadeiramente reflete sobre as nossas vidas, o que estamos pregando aqui. E perguntando, falando ao Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e confirmou essa palavra no dia de hoje. Mas antes de propriamente dito entrar no texto, a qual foi lido aqui, eu preciso retornar um pouco, lá no capítulo de número 8. A Bíblia relata que em um certo momento, Samuel, já idoso, avançado em suas idades, ele coloca os seus 2 filhos como líder de Israel, como juiz, entrega ali toda a demanda, todo tipo de serviço na mão dos seus filhos. E diz também essa mesma palavra que os seus filhos não seguiam os mesmos caminhos do seu pai Samuel. Diz a Bíblia que eles eram subornados e faziam aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. E em um certo momento,
os anciãos de Israel, junto com toda a liderança, em unanimidade, reuniram-se e foram até Samuel em Ramá. E disseram: olha, Samuel, o Senhor já está avançado em idade, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Constitua, pois, agora para nós um rei para que governe sobre todos nós, para que sejamos como as outras nações, que tenham um rei que vá à frente das suas batalhas, um rei que ordene a liderança sobre essa nação. Ou seja, aquele povo estavam pedindo para ser igual às outras nações, mesmo sabendo que eles foram chamados para ser diferentes, chamados para fazer a diferença, chamados para serem diferencial daqueles que estão lá fora no mundo. Aleluia, Jesus. E diz a palavra que Samuel, ele ficou triste com essa palavra. Ele ora ao Senhor e o Senhor lhe responde: olha, Samuel, o povo de Israel não rejeitou a você, muito pelo contrário, eles rejeitaram a mim. Vai, pois, agora a uma cidade e eu vou mostrar a quem foi que eu escolhi para liderar a nação de Israel. E nós entramos então aqui a partir desse momento no capítulo de número 9, e a Bíblia diz que havia um homem da tribo de Benjamim por nome de Quis, e ele tinha um filho. Diz a Bíblia também que esse filho era um homem de muito alto e de boa aparência, por nome de Saul. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia também relata que os maiores pegavam no ombro daquele homem. Então, verdadeiramente, fisicamente, era um homem que chamava a atenção, um homem que tinha um certo tipo de liderança, visualmente falando, um homem que, se todos olhassem, diziam: verdadeiramente esse serve para ser rei de Israel, verdadeiramente esse serve para nos liderar frente às nossas batalhas e frente a todas as petições que faremos posteriormente. Aleluia. E a palavra de Deus diz que em um certo momento, as jumentas desse homem por nome de Quis, pai de Saul, elas sumiram. E o interessante, pastor Reis, é que quando a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito disso, de o porquê colocar uma insurgência, uma responsabilidade tão grande na vida de Saul para buscar essas jumentas, a palavra diz que, na verdade, os estudos dizem que era um animal de muito valor naquela época, que era um animal que carregava todo tipo de carga, um animal que não se cansava naquela época, ali naquele momento. E diz a palavra que Samuel pegou um dos seus servos, foi ao encontro das jumentas de responsabilidade de seu pai. Mas eu abro um parênteses aqui para que a gente venha entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar falou ao meu coração e quer falar à amada igreja. Entenda que é no nosso comum, é na nossa rotina do dia, que o Senhor vai abrir portas para mim e para a sua vida. É no nosso comum que o Senhor vai ordenar a bênção sobre a mim e sobre a sua vida. E não foi diferente no início do chamado desse homem por nome de Saul. Um homem que já foi escolhido por Deus, mas sendo um comum de ir buscar as jumentas do seu pai, mal sabia ele que um profeta da parte do Senhor já estava esperando e aguardando ele na cidade que o Senhor ordenou. Aleluia. Diz a palavra que Saul, junto com dos seus servos, eles rodeiam, passam de cidade em cidade, mas não encontram as jumentas do seu pai. Não consegue sanar esse problema e resolver a missão que o pai incumbiu a ele. E diz a Bíblia, no decorrer dos versículos do capítulo de número 9, que Saul, por um certo momento, ele diz: olha, vamos retornar para a casa do meu pai, para que a aflição dele não venha ser somente nas jumentas, mas agora sobre a minha vida, porque já demoramos e não encontramos as jumentas do meu pai. Mas diz a palavra também que esse servo, ele diz para Saul: olha, tem um homem, vidente / profeta, lá numa cidade tal, que me foge agora a memória. Esse homem, tudo que ele fala acontece. É um homem muito usado por Deus. A gente já está quase chegando lá, vamos chegar na casa desse profeta, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco. Irmão, sabe o que eu entendi com isso? No nosso dia mais comum, pessoas que estão ao nosso lado, aqui mesmo dentro dessa igreja, serão pessoas que vai nos apresentar ao Senhor. Mas o que é isso, Paulo, apresentar? Às vezes a gente passa anos, pastor Isaac, dentro da igreja. Entra ano, sai ano, entra ano e sai ano. E verdadeiramente nós ainda não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Não entregamos o nosso Senhor o melhor que podemos entregar a Ele. Verdadeiramente, às vezes a gente passa ano e entra ano, nós não conhecemos a essência da parte do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas.
mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para dizer que nessa noite, aqui mesmo neste lugar, nós sairemos daqui renovados, revigorados e transformados pela graça da parte do Senhor, para impactar e transformar a vida de outras pessoas, para levar outras pessoas para perto do Senhor, para que quando essas pessoas cheguem em nós e digam: ah, não, vamos voltar, não dá mais, eu não consigo, vamos apresentar essa pessoa ao Senhor, trazer essa pessoa para mais perto de Deus. Aleluia. E foi o que esse servo fez. Um homem anônimo levou Saul mais para perto de Deus. Diz a palavra que eles caminham, chegam à cidade, e a Bíblia diz que Samuel vem ao encontro daqueles dois. Samuel pega aqueles dois, levam ele para um galpão de festa. Diz a Bíblia que tinha 30 convidados do mais alto escalão lá naquele lugar. Saul, o mais simples da casa de Benjamim, o mais simples da casa de seu pai, é colocado na ponta da mesa, é colocado num lugar de holofote, um lugar onde as pessoas de mais alta influência eram colocadas. Até aqui aquele homem, Saul, não estava entendendo nada do que o Senhor estava operando sobre a vida dele. Até aqui era somente uma missão: encontrar as jumentas de seu pai e retornar para sua casa. Nesse momento, buscar uma providência da parte do Senhor, que é o profeta Samuel. Mas entenda que é no nosso comum, no nosso dia a dia, quando nós menos esperamos, o Senhor tem preparado uma mesa com um banquete no melhor lugar para aquele que é fiel na presença do Senhor. É no nosso comum que o Senhor trabalha, é na nossa fidelidade ao Senhor, é na nossa obediência ao Senhor que o Senhor trabalha e opera milagres e maravilhas sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ele é colocado então à mesa, ele é colocado no melhor lugar para se sentar. Aleluia. E em um certo momento, e que me chama muita atenção também, a palavra de Deus diz que Samuel, ele chama um dos cozinheiros e diz: olha, pega aquela carne que eu mandei você reservar, traz agora e coloca aqui no lugar onde Saul está assentado. O interessante, irmãos, é que o Senhor falou muito comigo a respeito disso. Saul, ele sai da sua casa com uma missão: trazer as jumentas do seu pai. Mas o Senhor, além de preparar a mesa, ele já tinha preparado o banquete para a vida de Saul. Além do Senhor preparar a mesa, preparar o banquete, o Senhor já tinha preparado Saul como líder de Israel, mesmo sendo o menor da sua casa, mesmo sendo o menor da sua tribo, mesmo nós sendo os menores, mesmo nós não merecendo estarmos aqui hoje, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, como o nosso irmão disse aqui, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, para que hoje eu e você viéssemos ter uma vida de plena comunhão com o Senhor, sendo gratos ao Senhor pelo nosso dia, sendo grato ao Senhor pelos livramentos que Ele tem concedido a cada um de nós. Aleluia! A sua missão qual era? Trazer as jumentas de seu pai. Mas agora ele vê sentado à mesa, junto com os maiores de Israel, junto com o profeta do Senhor, e comendo do melhor da parte do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, colocar-nos num lugar especial, colocar-nos para comer do melhor desta terra. Mas tudo isso tem um preço. E que preço é esse? Fidelidade ao Senhor, humildade na parte de Deus. Aleluia. Prosseguindo na palavra, diz a Bíblia que em um certo momento eles se levantam, vão ao terraço, começam a conversar, e ele diz: olha, fala para o seu servo, Saul, ir na frente que agora eu preciso ter uma conversa privada com você. E nós chegamos então no capítulo de número 10, onde vai dizer que o servo de Saul é tirado de entre eles, fica o profeta Samuel e Saul sozinho. E diz a Bíblia que Saul, ele pega o seu chifre junto com azeite, derrama sobre a cabeça de Saul, dá um beijo na sua face e diz: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe, ou seja, para ser rei sobre Israel? Naquele momento a graça do Senhor é derramada sobre a vida de Saul. A vida daquele homem foi transformada no seu dia mais comum. A vida daquele homem foi renovada no seu dia mais comum. Em busca das jumentas de seu pai, ele é sentado à mesa, colocado entre os melhores, comeu do melhor e agora é ungido como rei de Israel. Aleluia.
Samuel coloca umas observações, volta para sua casa e não conte nada a ninguém. E o interessante é que quando ele está retornando, aparece ali um grupo de homens profetizando. E diz a Bíblia que o Senhor, o Espírito de Deus, se apodera de Saul e ele começa a profetizar junto com aquele povo. As pessoas que olhavam para Saul viam, mas porventura esse não é filho de Quis? Mas como pode estar profetizando junto com os profetas? Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? É que as pessoas vão olhar para mim e para você, vão ver que o Senhor nos colocou para sentar no melhor lugar e para comer do melhor. Vão ver na nossa vida o brilho do Espírito Santo sendo derramado sobre mim e sobre você. Vão ver o diferencial da graça renovadora da parte de Deus na minha e na sua vida. Mas tudo isso tendo plena comunhão com o Senhor, sendo fiel ao Senhor, sendo obediente ao Senhor. É os principais 3 pilares da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e para finalizar eu preciso chegar lá no texto agora a qual nós lemos. Diz a Bíblia que ele foi ungido como rei, ganhou algumas guerras. Mas o interessante é que lá no capítulo de número 13, ele é ungido no capítulo de número 10. E no capítulo de número 13 ele faz aquilo que o Senhor desaprovou. E nós estamos suscetíveis também a cair, também a errar. O Espírito de Deus é derramado sobre Saul. A graça de Deus é derramada sobre a vida de Saul. Mas no capítulo de número 13, Samuel dá uma orientação para Saul. Olha, Saul, os filisteus estão vindo contra vocês. Reúnam-se, mas espera 7 dias, para que eu venha e oferte holocausto ao Senhor. Diz a Bíblia que os filisteus apertavam de um lado do outro. O povo de Israel tremendo de medo, vendo a multidão daquele povo. Diz a Bíblia que era como a areia do mar. E em um certo momento, Saul, vendo que o povo de Israel se dispersava, que o povo filisteu apertava, ele diz: olha, traz para mim aqui os carneiros, as ovelhas, porque eu mesmo vou sacrificar. Irmãos, entenda algo, não é no meu e não é no seu tempo, não é no meu e não é do seu jeito, mas espera em Deus, confia em Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. É somente Ele que pode operar o milagre da parte dEle sobre a mim e sobre a sua vida. É somente Ele que pode tirar desse sofrimento. É somente Ele que pode te guardar e te livrar no meio e no dia da angústia. Aleluia. Primeiro erro de Saul: ele desobedece a palavra do profeta, desobedece a palavra do Senhor. E a desobediência, ela traz consequências sobre as nossas vidas. Mas se ele tivesse desobedecido e arrependido da parte do Senhor, às vezes o Senhor teria confirmado o reinado de Saul. Mas o interessante é que todas as vezes que Saul ele erra, ele peca, ele desobedece, o profeta se levanta, o que acontece? Ele traz uma desculpa. Ele não reconhece o seu erro. Todas as vezes que Saul ele desobedece e erra na presença do Senhor, ele tenta tapar o seu pecado com uma desculpa. Aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que o reinado de Saul frente a esses erros, frente à desobediência, foi rasgado sobre a vida dele. E nós chegamos então, já para finalizar, no capítulo de número 16. A palavra de Deus diz: olha, vai até a casa de Jessé, Samuel, porque eu já rejeitei Saul como rei de Israel. Vai até a casa de Jessé, porque é de lá que sairá o novo rei, um homem segundo o meu coração, um homem com um caráter aprovado, um homem que não se corrompe com as coisas deste mundo. Quem é que está entendendo essa palavra? Um homem e uma mulher da parte do Senhor que não se conforma com as coisas que o mundo oferece. Um homem e uma mulher que não se corrompe com as coisas que o diabo tem para oferecer. Entenda isso, irmãos. O diabo ele tem prato para oferecer para mim e para a sua vida, mas o Senhor tem uma mesa preparada com um banquete para renovar, para transformar e para nos libertar de todo mal. Aleluia. O diabo tem prato, mas o Senhor tem banquete celestial. Aleluia.
Ele chega então e faz toda aquela seleção, vê os grandes, certamente esse é o próximo rei de Israel. O Senhor diz: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Já prosseguindo, ele chega: porventura são só esses os seus filhos, Jessé? Não, ainda tem um mais moço, está lá no campo. Então vai buscar, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Enquanto você não chegar, ninguém senta à mesa. Aleluia, o Espírito Santo tem bradado ao meu coração: enquanto você não se achegar ao Senhor, ninguém senta à mesa. Enquanto você não se colocar na posição, ninguém senta à mesa. Enquanto você não se colocar na brecha, ninguém senta à mesa. Enquanto você não se levantar para ombrar com a nossa liderança, ninguém senta à mesa. Aleluia, Jesus. Versículo de número 13. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que o Espírito Santo de Deus possa se apoderar de mim e de você, para que venhamos ser homens e mulheres conforme o querer e a vontade do Senhor, para que venhamos ter o coração alinhado com o coração de Deus, para que venhamos amar aquilo que Deus ama, para que venhamos abominar e odiar aquilo que Deus abomina e odeia. Que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, e que o Espírito de Deus se apodere de mim e de você. E o interessante, irmãos, já para finalizar, é que o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi no versículo de número 13. E no versículo de número 14, o Espírito de Deus se retira de Saul. E para fechar, eu trago aqui uma palavra, uma exortação para mim e para a sua vida. Não permita que o Espírito Santo se retire de mim e de você. Não permita que a graça do Senhor se retire sobre mim e sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Mas como? Davi também foi um homem que, mesmo sendo ungido, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem segundo o coração do Senhor, foi um homem que adulterou, foi um homem que matou, foi um homem que pecou. Mas o interessante, nós aprendemos na última lição da escola bíblica, no contexto do Salmo 50 ou 51, me foge agora a memória, dizendo: pequei contra ti, Deus, e somente contra ti pequei. Nós vemos que Davi, ele tem um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Aleluia. E essa é a diferença daquele que peca e se arrepende e deixa. E nós vemos também a diferença daquele que peca e quer arrumar desculpa para o seu pecado. Aleluia, nós somos homens carnais, sujeito a errar, sujeito a cair, sujeito a se sujar. Mas o Senhor é Deus que nos nossos erros, nos pega pela mão, nos limpa de todo mal e nos purifica de todo pecado. Mas faz, se necessário, saímos daqui dessa noite com o coração quebrantado e aberto para que o Senhor venha reformar e fazer a reforma necessária. Aleluia. Os perigos de servir sem a presença de Deus. O perigo de estar na casa do Senhor, mas o Espírito de Deus não está sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Diz a Bíblia que Saul continuou reinando por muito tempo. Estava no trono, estava sobre a liderança de Israel, mas o Espírito de Deus não estava sobre a vida dele. E nós vemos que ele começa então a perseguir Davi em vários momentos da Bíblia, mas em nenhum momento Davi ousou tocar no ungido do Senhor. Muito pelo contrário, ele teve as oportunidades, mas aprove Deus levantar um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, para fazer a diferença, para que hoje nós viéssemos aqui trazer essa palavra de exortação para mim e para a sua vida. Não permita que o Espírito Santo de Deus se retire de sobre as nossas vidas, mas muito pelo contrário, que saiamos daqui nessa noite fortalecidos e renovados na graça renovadora da parte de Deus. Amém, irmãos? O tempo já não é mais a meu favor. Essa é a palavra que eu queria, que o Senhor colocou ao meu coração. E como dizia meu avô, que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada coração. Mais uma vez, minha gratidão, pastor Reis, pela oportunidade. Eu sou pequeno, irmãos, e eu não sei nada, tanto é que eu queria passar para o pastor José, mas aprove o Senhor estarmos aqui, e eu faço com o maior prazer, porque é bom falar da palavra do Senhor, na presença do Senhor. E que Deus abençoe, e eu devolvo a quem é de direito, em nome de Jesus. Eita, glória a Jesus.
É isso aí, meus irmãos. Vamos, aquele, não é obrigado, mas aquele que sentir no coração, vamos dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Maravilha, né, meus irmãos? É isso aí, esta é a palavra de Deus, a qual Deus tem, desde há muitos anos, tem anunciado aos nossos corações. E sabemos nós que tudo que está escrito na Bíblia, desde lá do início do Gênesis, né, o livro da criação, todas as passagens que nós vem apontando para Jesus, e só Jesus salva, né? Nós sabemos que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja, e então nós devemos preparar a nossa vida, porque todo aquele que estiver com a vida preparada, no momento que o Senhor vier nos buscar, irá para a glória com Cristo Jesus. Então, graças a Deus. Se tem alguém nesta noite que gostaria de fazer um compromisso com Jesus, para alcançar também a vida eterna, está com a oportunidade. Talvez alguém veio aqui nesta noite, com desejo no seu coração, às vezes nunca fez um compromisso com o Senhor, mas nesta noite tomou a sua decisão, a oportunidade é aberta. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém que quer renovar a sua aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu fiz uma coisa errada e estou sentindo que do jeito que eu estou, eu não irei, eu quero renovar a minha aliança. Tem alguém nesta noite? Vem, nós estaremos orando por você, para que Deus dê força para você vencer de hoje em diante os obstáculos e possa alcançar a coroa de glória. Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite para Jesus? Aleluia. Se não tem, que Deus continue te abençoando e lhe dando outra oportunidade em nome de Jesus. Então, graças a Deus, quero aqui deixar também aqui os meus agradecimentos, né, ao presbítero Paulo, a cantora diaconisa Amanda, né, pastor José, pastor Elaine, só Jesus para lhes recompensar, irmão Lorival, né, irmã Fiinha, tem que ser Fiinha mesmo, irmão Hernani, irmã Divina, irmão Júlio César, glória a Deus, Pedro Henrique, né, todos os irmãos, Mansara, irmão Nazareno, né, a irmã Ângela, mais a sua filha, Deus abençoe vocês por ter feito presente nesta noite, né, para cultuar a Deus juntamente conosco. É uma alegria muito grande. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero aqui deixar os avisos, né, deixar aqui os avisos aos nossos queridos irmãos.